Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Hoje, 27 de março de 2026, horário 1h da madrugada, 12 minutos. Filhos de uma puta! Quem está falando é o senhor interventor do Tribunal Penal Internacional, com tutela e curatela do Tribunal Internacional do Brooklyn, do Supremo Tribunal Mundial de Haia, da Corte Permanente de Haia. Seus filhos de uma puta! Todos vão ser exterminados, para que nenhum filho da puta nunca mais, em nenhuma organização, ONU, reduto de cleptocracia, sociedade de ladrões, de funcionários públicos, a tramar o extermínio da humanidade com vacinas envenenadas. Já tudo com fatos, atos e circunstâncias irreversíveis. Então não tem para onde fugir, seus filhos da puta! Então quero ver quem vai proteger você, seu filho da puta! Aí em Brasília, ou em qualquer estado, em 27 estados. Quero ver quem vai ser o governador filho da puta, o prefeito filho da puta, que rouba, extorque, que cobra impostos, que estabelece imoralidades, medidas opressivas e imorais. Todos serão levados ao pelotão de fuzilamento, seus filhos da puta. Hoje, 27 de março de 2026, não adianta não transmitir pelas emissoras de televisão, não adianta não transmitir como está a Praça dos Três Poderes, como se encontra a Brasília no momento, como estão as capitais. A greve dos caminhoneiros é permanente. Vamos tomar e vamos estabelecer a sobrevivência do povo brasileiro, que está sendo, por medidas opressivas e imorais, em estabelecer o medo através de armas, atirar contra a população desarmada civil, seus filhos da puta! Então você, cidadão de bem, que não está engajado com estes filhos da puta, o primeiro juiz que determinar em forma monocrática prisão, acautelamento, isso e aquilo, mete um tiro na cara desse filho da puta. Tá entendendo? Estou sendo claro? Todo mundo fez merda! Vai em cana, filha da puta! Estamos em guerra atômica nuclear. Não tem conversa, não tem medo. O medo vai pra puta que te pariu. O medo vai ser uma bomba no teu cu, seu pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Filhos da puta!
se juntaram para dizer que vocês interpretam a Constituição, vocês não interpretam a Constituição, vocês são ladrões. E disseram que não vão tomar medidas para botar na prisão quem roubou os aposentados, quem matou avós, crianças da vara de tutelas e curatelas. Já sabemos tudo, seus filhos da puta. Então, tem milhões semelhantes a mim. Milhões. Que procedem como o cargo determina. E estamos procedendo. Por isso que estamos chegando até vocês, seus filhos da puta. E vamos proceder. Hoje, dia 27 de março de 2026, 43 anos, com vocês roubando o povo brasileiro, matando, estuprando, colocando todo mundo escravo. Acabou, seu filho da puta! Eis o relatório, mestrinho. Juiz Oscar, hoje, lá no STF, a gente fica um pouco triste, porque é uma vergonha, sabe? O que aconteceu no Banco Master, no INSS e outros casos. Eu sei que eles estão querendo, a turma, né, que está querendo levar vantagem. Eu não posso falar o que o senhor fala, certo? Mas eu falo, é claro. Então, sinceramente, sabe, com isso, Bolsonaro preso. Mas, pelo noticiário, o ministro André Mendonça e também o Fux, e tem um outro, né? Mas o outro é um pouco quieto. Juiz, eu não sei se dá tempo aí o juiz fazer um resumo disso aí, desse noticiário de hoje, se puder. Se não puder, né? Se não puder, ver o juiz vai. Juiz. Eu mandei para o senhor o posicionamento de como está sendo os CEOs, o Comando Delta, em Brasília nesta madrugada. Também no Rio de Janeiro. A procura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ser extraído. Hoje ele vai ser puxado e levado para o Tribunal Internacional, lá no Brooklyn. Está entendendo? Estou. E também o Toffoli, o Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, todos eles, que eles vão alegar que eles têm a hermenêutica de interpretar a Constituição através do que vale o que está escrito. Mas quando você tem evidência de estupro, assassinato, roubo de vulnerável, estabelecido pela estrutura do governo,
e também o Compadrio e Sociedade do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que ele pegou todo o dinheiro do judiciário. Ele quis estabelecer o compadrio dentro do judiciário. Muitos se insurgiram e eles ameaçaram: você vai ficar sem dinheiro, nós vamos tirar o seu diploma de juiz, você não vai ter aposentadoria, não vai ter nada. Agora, nós não vamos fazer isso com nós. Nós somos os únicos que podemos destituir um ao outro. Ou seja, se junta a maioria e destitui um membro do Supremo. Entendeu? Entendi. Ou seja, se junta todos eles e tira o Mendonça e tiram o outro que o filho pegou 18 bilhões em propina do Banco Master. E tudo tem versão. Se o sujeito está te emprestando 18 bilhões, ele está te emprestando, você pega se quer. Não cometeu nenhum crime até aí. Correto? Correto. Agora, se você faz parte do problema, porque você vendeu sentença, você estabeleceu compadrio e você está prisioneiro não unicamente no continente americano, como também na África, em toda a Europa, e você tem a tua tutela e curatela do diploma cassado na Europa, que é o caso do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos eles foram cassados. Há uma lide já estabelecida com sentença de prisão ao Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E eles querem colocar aqui como se eles tivessem um exército descomunal, como se eles tivessem uma quantidade de contingente de soldados que pudesse proceder a defendê-los. É aquela velha história. O cara é Tomé, só acredita vendo. Então, tu vai morrer. Vocês estão vendo. Morreu agora toda a cúpula do Irã. Não sobrou ninguém. Hoje, madrugada de hoje, 27 de março de 2026, morreu todo mundo no bunker. Não sobrou ninguém. E ainda estão querendo, o turco filha da puta do Erdogan, está querendo bater papo, estabelecer trégua de quê? A guarda revolucionária. Eles aqui estão querendo explodir com todos os consulados, querem explodir com todas as favelas e falar que foi os americanos que fizeram. Então nós vamos acabar com esses filhos da puta. Porque enquanto eu estiver vivo, ninguém toca num favelado. Ninguém toca num garoto que vende cigarro de palha, que vende maconha. Mas toca naquele que esteja armado de rifle. Toca naquele que esteja usando granada. Porque ele é um terrorista. Então você que está trabalhando para o inimigo, você faz parte do problema. E o teu patrão diz que você é o culpado, ou seja, o prefeito, o governador, o delegado de polícia, que leva para você a droga para você vender no morro. Esse filho da puta diz que você é o traficante e ele te mata. E bota outro no teu lugar.
Então, meu filho, quando esse filho da puta aparecer, mete bala nele. Entendeu? Entendi. Porque ele já entregou todo mundo, ele falou que vai entregar o Fernandinho Beiramar, Marcola, toda a liderança. E aí, vocês estão contentes? Trouxas. Aí eles vão botar chinês, norte-coreano para vender maconha, para vender fentanil, para vender cocaína. Vão botar no jogo do bicho um monte de norte-coreano, chinês. Delegado de polícia vai ser chinês. As tropas vão ser tudo chinês, norte-coreano. Onde o rigor vai ser morte sumária. E você vai ver o que é o terror. Emissora de televisão, filha da puta. Então, essa é a situação que estamos. Então, você vê que eles falam do sexo dos anjos, falam um monte de abobrinha, do cachorrinho, da vaquinha, um monte de merda. Mas não falam do que interessa. Os bancos foram roubados. O dinheiro foi colocado num avião russo que estacionou em Brasília. Encheram de barra de ouro, diamante, joia. Eles não querem droga. Droga eles têm. Droga tem muita, tem à vontade. Eles querem riqueza. E levaram para lá. E o cara ainda fala, olha, está faltando, Lula. Mas você vai me ajudar aqui com as usinas atômicas? A gente fabrica os drones para jogar bomba nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Os drones saíram daqui, do Brasil, da Venezuela, do México. Vamos jogar bomba, temos a bomba atômica apontada para os Estados Unidos. Eles botaram aqui no Rio de Janeiro, botaram aqui na Bahia, botaram em Belém, na Amazônia, no Acre, no Piauí. Está tudo lá tomado, apontado para os Estados Unidos da América. Como é que vai ser? E você diz que o Trump não vale nada? O Trump é um negociante, conhece todo mundo que não presta. E todo mundo quer trabalhar com ele. Ele olha para o cara e fala assim, você é matador? Sou. E você mata rindo, mato, e sem matar. E é bom matando, estou vivo. Fica aí, tem serventia. Para ele, todo mundo tem serventia. Mas ele não permite a covardia. Ele não permite. Então ele sabe muito bem como lidar com esse povo filha da puta. E todo mundo tem bronca porque ele está ganhando dinheiro a rodo. Sim, ele sabe ganhar dinheiro. Mas tudo legalmente. Não vivendo de comissão, de compra e venda de armas, de drogas, de roubar na mão grande, roubar da OTAN, roubar da NATO. Não, ele estabelece empresas, ele estabelece infraestrutura, ele coloca a família dele para trabalhar. Ele é um virtuoso.
Aí ele fala, quem é esse aqui? Esse aqui não é o que estava comigo falando a semana passada. Esse aqui é outro. Eles pensam que tem como tapear. Aqui os caras, aqui a mulher vai receber o Lula, aí ela toda feliz, porra, vou ganhar o dinheiro que ele me prometeu. Quando ele foi embora, ele disse que ia me dar o dinheiro quando ele chegasse. A mulher está lá, esperando ele na porta do avião. Aí ele dá beijinho. Tá bom, querida, tudo de bom? E escuta aí, quando é que... Bom, segundo um depoimento aí à CPI do crime organizado, o gestor Vladimir Timerman afirmou que Daniel Vorcaro não seria o verdadeiro ali controlador do Banco Master. Na verdade, ele seria um testa de ferro, seria um pau-mandado, como ele usou essa expressão aí. Então, Fred, o que mais chamou a atenção nesse depoimento, né? Imagino que deva ter muita coisa, mas de forma resumida, o que mais chama atenção até o momento do que esse senhor Timerman trouxe à tona. Pois bem, Mari, esse depoimento, de todos os depoimentos até agora, envolvendo esse escândalo do Banco Master, ele é o principal. Esse personagem, o senhor Vladimir Timerman, ele é um investidor ativista do mercado de ações do Brasil. O que isso significa na prática? Ele basicamente, ele compra ações de empresas. E na nossa legislação societária, você tem a previsão de uma série de direitos conferidos a acionistas minoritários, aqueles que têm menor participação dentro das empresas. E nossa legislação também prevê limitações à atuação dos sócios controladores dessas empresas. Em 2019, o senhor Vladimir Timerman, ele adquire ações da Gafisa. Gafisa, uma construtora com atuação no estado de São Paulo, sede em São Paulo, que estava passando ali por dificuldades financeiras. E o acionista controlador da Gafisa era nada mais, nada menos do que Nelson Tonuri. Nelson Tonuri, empresário baiano, muito famoso no Brasil por comprar empresas em dificuldade e tentar alavancar, melhorar a gestão dessas empresas e alavancar os negócios. E o senhor Vladimir Timerman, ele adquire ações dessas empresas para também melhorar, por meio dos seus direitos de participação de conselho de administração, etc., melhorar a governança corporativa dessas empresas e valorizar as ações, e aí ele vai oferir lucro nessas operações. Pois bem, o Vladimir Timerman, ele entra numa luta, numa guerra societária contra Nelson Tonuri. Por quê? Porque ele percebeu que o Nelson Tonuri se utilizava da construtora, da qual Timerman também era sócio, para desviar recursos da empresa. E aí, ele, um bom investigador, começou a apurar as relações entre Nelson Tonuri e outros operadores do mercado financeiro, e ele se depara, então, com esses negócios escusos entre Gafisa e Banco Master, entre Nelson Tonuri e Daniel Vorcaro. E ele percebe que o Banco Master atuava para captar recursos no mercado e ajudar o Nelson Tonuri nos seus negócios, nessas várias empresas que ele foi comprando ao longo do tempo. Dentre essas empresas, o Tonuri comprou, por exemplo, a Liga Telecom, empresa de internet do estado do Paraná. A EMAI, que era uma empresa estatal paulista que atuava no setor de saneamento básico. Dentre outras empresas no Brasil inteiro, empresas na área de saúde. Ele ia investindo na maior parte dos setores da economia brasileira. E dentro dessa luta que o senhor Vladimir Timerman estabeleceu contra o Nelson Tonuri e, no segundo momento, contra o Daniel Vorcaro, ele começou a fazer uma série de denúncias para a CVM, que é a autarquia federal chamada Comissão de Valores Imobiliários, que tem a atribuição de fiscalizar o mercado de ações no Brasil e de demais títulos negociados no mercado brasileiro de capitais. Mas também denúncias ao próprio Banco Central. E aqui começa a surgir, por meio dessas denúncias, a rede de proteção do Nelson Tonuri, do Daniel Vorcaro, que, se você vê o depoimento do senhor Vladimir Timerman com atenção, você começa a se perguntar e começa a ver o grau de ramificação e de enraizamento desse esquema criminoso no Brasil, que é de assustar. E a pergunta que se coloca é como esse senhor Vladimir Timerman está vivo até hoje, porque ele recebeu uma série de ameaças de morte. Dentre as informações que ele trouxe, olha que interessante. Existia um Banco Fator,
que participou de um negócio com a Gafisa em 2020 e 2021. O que ele fez, esse Banco Fator? Ele analisou as contas de uma incorporadora chamada Upcom Incorporadora, que foi adquirida pela Gafisa. Sabe quem fez a avaliação dessa Upcom? Banco Fator. Quem era o CEO do Banco Fator nesse período? Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central. De outra maneira também, quando ele faz uma denúncia na CVM contra o Nelson Tanuri e o Daniel Vorcaro, qual era o diretor da CVM que apreciou essa denúncia? Henrique Machado. Henrique Machado era um procurador de carreira do Banco Central, que depois vira diretor da CVM. Ele arquivou a maior parte das denúncias feitas pelo senhor Vladimir Timmermann. Ele sai da CVM quando encerra seu mandato. Onde que ele vai trabalhar 6 meses depois? No escritório de Valfrido Vardi. Quem é Valfrido Vardi? Advogado do Nelson Tanuri, do Daniel Vorcaro, sócio do Reinaldo Azevedo, amigo do Paulo Gama, economista-chefe do Banco Master. Paulo Gama, economista-chefe do Banco Master, que foi homenageado na dissertação de mestrado do Gabriel Galípolo em 2008, na PUC de São Paulo. Olha a teia e a trama que esse senhor Vladimir Timmermann estava já denunciando desde 2019. E ele diz ainda o seguinte: quando ele percebeu o tamanho do esquema do Banco Master, o Banco Master já tinha movimentado aproximadamente 15 bilhões de reais. A CVM, num dos casos de denúncia formulada pelo senhor Vladimir Timmermann, demorou 473 dias para instaurar o inquérito administrativo. E não à toa que o escândalo saiu de 15 bilhões de reais para 50 bilhões de reais. E por que, Mari, esses fatos me chamaram tanta atenção? Porque até então, quando você vai estudar o mercado acionário, e eu sou da área jurídica, o direito societário, havia sempre muito respeito por instituições como o Banco Central e a própria CVM, que, como eu disse aqui, tem a atribuição de fiscalizar o mercado acionário brasileiro. E o que mostra o escândalo Master é que os tentáculos do senhor Daniel Vorcaro e do Nelson Tanuri atingiam aí os níveis de segundo, terceiro escalão desses órgãos que até então eram respeitados como órgãos extremamente técnicos e órgãos que estavam blindados de qualquer tipo de interferência política ou de corrupção. Então, a gravidade desse caso do Banco Master, com essas denúncias formuladas, porque elas demonstram que, para além, né, de um poder legislativo corrupto, de um poder, né, executivo, nas altas cúpulas do poder judiciário envolvido em falcatruas, você tem o próprio, né, infelizmente, esses órgãos, agências reguladoras, que eram órgãos até então que tinham respeito, gozavam de uma autoridade técnica, enredadas nesse escândalo, e esse escândalo só chegou na proporção a que chegou por causa disso. Outro caso que ele citou, também aberrante. Numa das disputas entre Tanuri e esse senhor, a empresa desse senhor fica em São Paulo e a do Tanuri em São Paulo, a Gafisa. O Tanuri entrou com uma ação judicial no Rio de Janeiro para bloquear as contas dessa pessoa que estava denunciando. Quem atuou para o Tanuri foi o filho de um ministro do STJ. 7 desembargadores do TJ do Rio de Janeiro se declararam impedidos para atuar nesse caso e depois eles deram uma decisão de bloqueio. Ou seja, eles deslocaram a competência do caso de São Paulo para o Rio de Janeiro, no que se denomina de Fórum Shopping, a manipulação de competência para você designar uma ação para um juiz favorável, com a participação do filho de um ministro do STJ, e depois um dos desembargadores que votou nesse caso era um que já havia se declarado impedido para atuar no caso. Então, assim, é um negócio assustador, mas fica pior. Esse senhor, Vladimir Timmermann, ele foi processado pelo Tanuri pelo crime de stalking, de perseguição. E ele foi condenado. Ele recorreu desse processo. O processo chegou nas mãos de quem? De Alexandre de Moraes no ano passado, antes de todo esse escândalo explodir. O Alexandre de Moraes deu uma decisão favorável contra o Vladimir Timmermann, favorável indiretamente ao Nelson Tanuri. Adivinha? A única ação comprovada de atuação da esposa do Alexandre de Moraes até agora. Uma ação movida pelo Daniel Vorcaro contra quem? Contra esse senhor Vladimir Timmermann. Ele que esteve ontem na CPI do crime organizado denunciando esse esquema, ele foi processado pela esposa do ministro Alexandre de Moraes, né, amando do senhor Daniel Vorcaro,
E o Alexandre de Moraes, no ano passado, deu uma decisão contrária ao Vladimir Timmerman. Quer dizer assim, eles rasgaram qualquer veste, né, de aparência de legalidade, de aparência de honestidade. E é preocupante, Maria, esse senhor, ele anda com segurança 24 horas por dia. Ele falou de um caso mais grave ainda, em que uma outra pessoa que tinha também um outro investidor que, né, interferiu de alguma maneira, entrou no caminho do Nelson Tanuri. Esse senhor, ele criou um e-mail anônimo na Proton, mandou um e-mail para a CVM para denunciar o Nelson Tanuri. Sabe o que aconteceu uma semana depois? Ele recebeu uma resposta no seu e-mail com uma ameaça de morte. Ele recebeu... Quem tinha conhecimento dessa denúncia? A CVM. A CVM compartilhou essas informações com um terceiro e esse terceiro ameaçou de morte quem denunciou. Então, assim, é um caso absolutamente aberrante que lembra. Ontem, né, essa semana, o senhor Alexandre Moraes quis citar o filme Intocáveis, se referindo à máfia, ao Capone e as formas como eles faziam ali, né, para se blindar, e depois ele cai por causa de registros contábeis. Esse caso fica cada vez pior. Ele vai mostrando o grau de ramificação, né, dessa quadrilha, dessa organização criminosa que se instalou nas altas esferas do poder, mas que vai segundo, terceiro, quarto escalão. E se não houver, de fato, uma vontade por parte da Polícia Federal, do próprio André Mendonça, de levar a fundos, eles vão conseguir, né, de alguma maneira, jogar toda a sujeira novamente para baixo do tapete. Mas, Mário, ontem, se quem tiver a oportunidade de assistir, são 3 horas de depoimento prestado pelo senhor Vladimir Timmerman, na condição de testemunha, porque ele mesmo disse, falou, olha, Daniel Vorcaro, pelo grau de... E o que ele fez? Um ponto interessante aqui. Esse senhor, ele foi acompanhando as movimentações financeiras do Tanuri e do Banco Master ao longo do tempo. E ele teve a curiosidade, quando saiu as conversas do Vorcaro com a sua ex-noiva, Marta Graeff, ele teve a curiosidade de contrastar o que ele sabia público em termos de movimentação financeira desses grupos e as conversas do Vorcaro com a ex-noiva. E ele falou, num dos dias o Vorcaro assumiu uma dívida de 3 bilhões de reais para favorecer o Nelson Tanuri, e ele em nenhum momento falou disso para sua ex-noiva. O que reforça ainda mais a acusação que ele faz de que Vorcaro era um braço político de construção de lobby pro Nelson Tanuri. Que o Nelson Tanuri é o verdadeiro dono do Banco Master, na condição de sócio oculto, e o senhor Daniel Vorcaro seria mais ou menos ali um braço de relações públicas do Nelson Tanuri. Do Nelson Tanuri, Daniel Vorcaro. Então, é uma coisa assim horripilante. As entranhas escancaradas de um esquema criminoso que só se perpetuou no poder porque o senhor Daniel Vorcaro veio comprando tudo e todos, contou com a conivência, a complacência, né, e o apoio de redes de poder instaladas ali no nosso deep state, nosso estado profundo, e a importância que esse senhor receba proteção, porque tudo que ele trouxe a público escancara ainda mais a necessidade de responsabilizar todos envolvidos nesse escândalo. E repito aqui, a única ação em que a senhora Viviane Barsi de Moraes atuou foi uma ação para calar esse senhor que foi ontem na CPI do crime organizado e que trouxe tudo isso ao conhecimento do público, Mário. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada. De último momento, se reporta un ataque en Bandar Abbas que habría acabado con la vida de Ali Reza Tansiri, jefe naval de la Guardia Revolucionaria de Irán. Dada la importancia estratégica del estrecho de Hormuz, la tensión regional ha alcanzado niveles críticos. ¿Crees que este suceso provocará una escalada inminente en los precios globales del petróleo? Déjanos tu like y tu opinión. Allá atrás se ve llegando el portaaviones USS Nimitz y el USS Gerald R. Ford, con muy buena presencia. Venimos con mucho ánimo a realizar ejercicios militares y despliegue en América Latina, junto a nuestros aliados estratégicos. Miren esto, ya estamos desembarcando, todo el equipo bajando con orden, buen ambiente, buena recepção. Meus amigos, preste atenção nisso aqui. Durante anos existiu uma rota que ninguém conseguiu tocar. Um corredor invisível, blindado, intocável, o Mar Cáspio. Um lago fechado, longe da marinha americana, onde o Irã e a Rússia operavam como se estivessem sozinhos no mundo. Drones saíam do Irã abastecendo a guerra da Rússia na Ucrânia.
E no caminho de volta, tecnologia militar russa, munição, poder, era uma rodovia secreta. E aí, em silêncio, Israel entrou. Ataques diretos em Bandar Anzali, porto estratégico, coração dessa operação. Navios destruídos, bases naval apagadas, estaleiro reduzido a cinzas. Pelo menos 5 embarcações atingidas, incluindo navios de mísseis. Agora preste atenção no detalhe que muda tudo. Isso não foi só um ataque militar, foi um recado. Israel mostrou que o único lugar onde o Irã se sentia seguro não existe mais. E Moscou, em silêncio, o Kremlin está desconversando, fingindo que não sabe de nada, porque sabe exatamente o risco. A Rússia precisa dos drones iranianos, mas não pode comprar uma guerra direta com ninguém neste momento. Está enterrada na Ucrânia. Só que tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Essa rota não levava só armas. Levava comida, levava petróleo, levava sobrevivência. Ao atingir Bandar Anzali, Israel deixou claro: se quiser, pode estrangular o norte do Irã. E aí não é mais sobre guerra, é sobre fome. E quando um país percebe que pode parar de se alimentar, o jogo muda completamente. Agora me diz, isso foi um ataque ou o início de um cerco? Não pode roubar, porque se roubar, a mão é cortada. Não é presa. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. E se roubar de novo, a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. Primeiro corta-se a mão direita. Se roubar de novo, o pé esquerdo. Para que a pessoa ainda continue tendo condições de trabalhar, de manusear. Dando mais uma chance para ela. Meu Deus, vocês cortam a mão do ladrão? Não, a gente não corta a mão do ladrão. A Sharia, ou a religião islâmica, não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo. Então, é igual você colocar a mão numa serra. Você sabe que colocar a mão ali vai cortar a tua mão. Quem cortou foi a serra? Não, eu que coloquei a minha mão ali. Então, roubar corta a mão. ¿Qué pasa cuando un país pequeño desafía al gigante asiático? Panamá acaba de descubrirlo. Tras quitarle el control de 2 puertos estratégicos a una empresa vinculada a Beijing, el régimen chino pasó al ataque. No es una guerra de barcos, es una guerra de bloqueos. Exportaciones detenidas, trabas diplomáticas y un caos en el transporte marítimo mundial que ya preocupa a Washington. China no perdona que le quiten las llaves del canal y el mensaje que está dando es claro: si tocas nuestros intereses, prepárate para pagarlo. Pero de parte de Panamá, ¿vale más el ejercicio de la soberanía o su bienestar económico? La respuesta completa y el análisis de lo que viene para Latinoamérica se los cuento en el video largo de mi canal. No se lo pierdan. Oi, tudo bem? Ô Galego, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava pensando que não era o caso de eu não ir a Brasília hoje. Por conta da saída do rapaz? É, por conta da saída do rapaz, ou seja... Isso ela se preocupou ontem, ficou dizendo, depois vão dizer que ele só veio aqui para comemorar o Bota Fora. É isso, então eu acho que era melhor eu não ir. Deixar para a semana? Deixar para a semana, porque você veja, o Globo já tem editorial que era importante alguém responder. Sabe, editorial tenta em cima do governo. Eu nem vi, dizendo o quê? Mostrando que essa troca não pode significar... colocando medo no novo ministro da Justiça. Não, y diciendo que yo que arrumé un cara para poder resolver el problema. Las Fuerzas Armadas iraníes están enfrentando un colapso total y están recurriendo a lo impensable solo para sobrevivir. Después de que un devastador ataque de precisión vaporizó por completo al principal comandante naval del régimen y a todo su círculo interno, el pánico dentro de Teherán ha alcanzado un nuevo y aterrador nivel. Informes de última hora confirman que la República Islámica, ahora sin liderazgo, está tan desesperada por reemplazar sus enormes pérdidas que están cambiando oficialmente sus leyes para reclutar literalmente a niños en el ejército. Desafortunadamente, esto no es nuevo. Es lo que hizo el Ayatollah Jamenei en los años 80 y parece que la República Islámica lo repite ahora. Estos líderes están dispuestos a sacrificar el futuro de Irán solo para mantener su poder. Esto nos muestra lo desesperado que está el régimen iraní. De hecho, justo esta mañana, el comandante naval iraní, la persona responsable del cierre del estrecho de Hormuz, ahora ha sido eliminado. Escuchen esto. Según un alto funcionario israelí, el comandante de la Marina de la IRGC, Ali Reza Tangsiri, fue atacado durante la noche en un ataque en la ciudad de Bandar Abbas, Irán. Tangsiri era directamente responsable de ordenar el cierre del estrecho de Hormuz. Me informan que sus principales mandos operativos, incluidos los jefes de inteligencia y operaciones, estaban... Eu estou já
na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras. Mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee, Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.